E aí galera, War Life, primeiro episódio. Vamos fazer algumas sequências de vídeos para falar sobre algumas bases do cristianismo, coisas que precisamos entender para que tudo isso ocorra, para que nós compreendamos tudo. Para você que está acessando o nosso vídeo e não conhece o nosso canal, já se inscreve, aciona o sininho, dá um curtir nesse vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos, Facebook, Instagram, ajuda a gente não criar uma fama, mas que a mensagem de Deus seja propagada. Cada um viu, é uma pessoa que viu esse vídeo, que talvez tenha tido um encontro ou compreendeu ainda mais o que é o cristianismo e todas as coisas. Não que essa seja a única forma, mas eu acredito que essa seja uma ferramenta que Deus pode utilizar a fazer pessoas o conhecê-lo mais intimamente. Hoje a gente vai começar com um vídeo que você vai perceber que alguns vídeos deles vai chamar, no começo vai ter uma coisa padrão, que é bases do cristianismo. Eu coloquei isso pra gente definir algumas coisas que a Bíblia apresenta em vários aspectos da Bíblia. E para dizer um pouco sobre essa base da Bíblia, por que não começar sobre nós, né? Na verdade, quem somos nós segundo a Bíblia? Esse vídeo aqui não é um vídeo coach, é uma visão bíblica sobre quem somos nós. E para começar isso, eu vou começar na criação do mundo, em Gênesis 1:1, aonde Deus, no começo, fala: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele continua em Gênesis 1:3, dizendo: disse Deus, haja luz, e houve luz. Em Gênesis 1:6 ele fala: depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. E aí você vai ver ali em Gênesis 1 vários disse Deus, para ele criar todo o nosso universo, onde nós pisamos, vivemos e convivemos o nosso cotidiano. É muito interessante que Deus, ao criar o universo, ele utilizou de palavras. E ele foi criando tudo isso pelo seu vocabulário, pelo verbo. Foi falando que o Sol e a Lua existam, que os planetas estejam alinhados. Claro que isso você não vai ver na Bíblia, que você só vai ver ele criando as coisas. Mas eu tenho essa perspectiva que ele foi colocando um sentido, uma lei em tudo. Isso é maravilhoso. Só que quando chega na criação do homem, é muito interessante. Porque em Gênesis 1:26, o que a gente vê? Ele fala assim, ó, então disse Deus, ele conversou entre ele, que ele é trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos falar mais pra frente sobre isso, mas vamos focar no assunto que é nós, sobre nós, quem somos nós. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. É muito interessante porque no momento que ele vai criar o homem, primeiramente ele comenta entre ele de fazer ele a sua imagem e semelhança. Então isso é um benefício que nós já temos com toda essa criação. Segunda coisa que ele nos torna especial, ele nos dá poder e autoridade para dominar sobre todas as coisas sobre essa terra. E não se apenas isso bastasse, ele fez mais uma coisa que nós vemos em Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então, além de ele criar imagem e semelhança, ele dar autoridade, ele nos fez, não com a palavra, mas soprando com intimidade. Isso que nós somos seres que tivemos uma maneira especial de ser criado dentro de todo esse universo, de toda essa criação. Só que alguma coisa aconteceu nesse meio tempo. O que aconteceu? Deus ele dá uma ordem ao homem. Deus ele amou o homem, cuidou do homem. E para que o homem também tivesse a maneira de amá-lo, ele criou a obediência. E ele fala que, em Gênesis 3, do 6 ao 7, o que ele fala? E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que daquela comer, certamente você morrerá. E é muito interessante, então ele fala assim, ó, homem, você pode viver tranquilamente, fazer de tudo, dê nome aos animais, você vai ver isso em Gênesis, o enredo todo, eu não vou ler pra você tudo, que é uma leitura bem extensa, mas leia. Mas ele fala assim, ó, homem, a única coisa que você não pode fazer é comer da árvore do meio, que é a árvore do conhecimento. Só que olha só que interessante que a Bíblia fala, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Resumindo, o homem traiu a Deus. Resumindo, Deus ele nos deu
privilégio, uma maneira especial de ser criado, nos fez em intimidade, e ele pediu que nós apenas o obedecêssemos, que a árvore do centro do jardim do Éden não fosse alimentada, não fosse comido. Mas o que nós fizemos? Fomos lá e comemos. Isso faz parte de quem nós somos hoje. Isso deu um impacto muito grande em nossas vidas. Nos tornamos seres caídos e depravados. E em Romanos 3, do 10 ao 12, apóstolo Paulo disse assim, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos os desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Resumindo, todos nós, eu, você, sua mãe, seu pai, seu amigo, seu namorado, sua namorada, esposa, pastor, padre, sacerdote, um judeu extremo, um islã, todos nós pecamos contra Deus. Não existe nenhum sequer que sai dessa visão de depravado. Em Romanos 5,8 nós vemos mais Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Novamente nós temos Paulo falando sobre nossa ênfase, nossa depravação. Cristo, quando ele morre com nós ainda sermos maus. E hoje ainda nós não deixamos de ser maus, nós ainda continuamos nessa vivência de pecado. É isso que nós somos seres depravados. Olha só o que diz Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Isso é apenas uma reafirmação de tudo que nós estamos dizendo. Para quê? Para a gente já criar esse senso. Não somos capazes de chegar até Deus sozinhos. Nós não conseguimos, somos seres caídos, depravados. Aqui a gente não vai falar nada mais que isso, apenas sobre nós. Não vamos falar sobre Cristo, não vamos falar sobre plano de salvação. Por quê? Porque isso é um assunto para outro vídeo. Nós estamos dizendo que nossa índole, que nosso caráter, nossa maneira de ser e viver é pecaminosa. A gente tem que entender isso, que somos seres ruins, que não somos seres bons, que nós caímos. Romanos 5,18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Resumindo, esse pecado que nós falamos de Adão e Eva, ele resultou a morte e o pecado a todos nós. Nos tornamos seres depravados e caídos. E para finalizar um pouquinho essa ideia sobre nós, Romanos 7, do 14 a 24. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho um desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Este continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? O que Paulo quer dizer aqui? Dentro de nós existe uma lei pecaminosa que atua em nós. Então quem nós somos? Somos seres especiais a Deus, pois fomos criados de maneira especial, fomos criados com autoridade sobre toda a terra, fomos criados em imagem e semelhança, foi dado para nós a vida não por palavras, mas diretamente o ar de sua boca. Só que nós, como seres errantes, pecamos, comemos do que não devia comer, isso trouxe morte, isso trouxe pecado. E hoje somos seres depravados, mas a gente tem algo a mais em cima disso. Porém, eu não vou dizer nesse vídeo, porque esse vídeo nós estamos apenas contextualizando quem nós somos. Então, assuma primeiramente essa sua natureza pecaminosa. Você sozinho não consegue chegar a Deus, você sozinho é um ser errante, você sozinho é um ser maligno e errado. Existe uma lei dentro de você
que o torna depravado. E para finalizar, eu queria falar 2 trechos de um livro chamado Verdadeiro Evangelho, de Paul Washer. Recomendo muito esse livro. Página 22 fala assim, ó: todos pecaram. Por que não trememos diante disso? Por que não sabemos como esta é uma realidade terrível? Nós não temos consciência do quanto temos pecado, do mesmo modo como um peixe não sabe o quanto está molhado. Nós nascemos no pecado, nós fomos concebidos no pecado, nós nascemos num mundo caído em pecado, e a única coisa que nós conhecemos é o pecado. As escrituras dizem que a nossa sociedade bebe iniquidade como se fosse água. E o segundo trecho da página 31 fala: se um leproso do pior tipo tentasse ir à sua igreja, você sentiria seu cheiro antes mesmo dele sair do estacionamento. Ele seria uma massa de carne podre, fluido corporal e pus e sangue. Quando Isaías diz que todos nós somos imundos, é possivelmente que é isso que ele se refere. Por que ele está falando sobre isso? Porque ele está falando sobre a impureza dessa doença, sobre o mundo que nós estamos vivendo. Precisamos compreender isso. Somos seres depravados. Você quer assumir uma identidade? Você é um ser depravado. Eu acho que está começando a chuviscar aqui, a gente está num lugar aberto, com equipamento exposto. Então eu vou finalizar esse vídeo. Entenda e assuma. Você é um ser depravado. Fui!